Cristo em sua infância, graça e amor, demonstrou a todo homem ao Senhor. Cristo me orienta e quer me guiar. Todo dia vou com Ele caminhar. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio do podcast de hoje, aqui pela Videira Verdadeira e também em participação com a Central do Livro de Mórmon. Eu me chamo Isis Ávila e agradeço por a sua audiência aqui no nosso episódio de hoje. E como a gente tem falado aí nas outras semanas, cada episódio a gente fala algum assunto diferente ou responde algumas perguntas que vocês têm feito lá no nosso grupo da Central e da Videira no Facebook. Lembrando que também a gente tem perfil no YouTube, no Instagram e no Facebook. Vocês podem procurar como Videira Verdadeira ou também como Central do Livro de Mórmon. Também agora em 2023 a gente vai ter algumas novidades aí para vocês, vamos ter algumas alterações. Então continuem acompanhando a gente que em 2023, já estava mudando a data, em 2023 a gente vai ter muitas novidades aí para vocês. Então muito obrigado pela audiência, porque é a participação de vocês que torna tudo isso possível. Né? A gente não estaria aqui se não existissem vocês aí do outro lado, ouvindo, interagindo e participando com a gente. E também lembrando que este podcast não é e não faz parte de um programa oficial, né, da igreja. A gente é um grupo de membros que procura aí ajudar algumas coisas para que o evangelho em português possa crescer. Então a gente procura trazer alguns dados, algumas estatísticas, algumas coisas que a gente tem aprendido e também algumas coisas que às vezes a gente participa com os membros em outras línguas e a gente procura trazer todo esse conhecimento, toda essa bagagem para os membros né, do português, que, né, tanto membros do Brasil quanto de Portugal e também com alguns países aí da África. Então agradecemos de onde você estiver ouvindo e lembramos que esse não é um programa oficial da igreja, mas que somos membros muito dedicados ao Evangelho e procuramos trazer aqui para que justamente a gente possa ter mais opções, mais coisas em português, tá bom? Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito de algo que o presidente Nelson tem falado muito para as mulheres da igreja. Vocês lembram aí que recentemente, né, a gente, em uma das sessões da Conferência Geral, a gente mesmo viu aquele filme quando a presidente geral César Socorro, né, e o presidente Nelson falaram a respeito das profecias para as mulheres nos últimos dias e que grande parte do crescimento da igreja iria se dever à participação das mulheres. E como parte de entender o que é essa profecia para as mulheres nos últimos dias, o presidente Nelson e a presidente geral da Cidade Socorro, eles têm pedido que a gente estude um pouco mais o que significa poder, né? E também eles têm falado que os céus estão tão abertos para as mulheres que estão investidas do poder de Deus, que flui de seus convênios, né, do sacerdócio, quanto para os homens que possuem o sacerdócio. E é interessante que na Conferência Geral de outubro de 2000 e... deixa eu ver aqui a data certinho, se vocês quiserem procurar depois. Na Conferência Geral de outubro de 2019, o presidente Nelson lhe falou assim, então, abre aspas, eu oro para que a verdade possa registrar no coração de cada uma de vocês, porque creio que isso mudará a sua vida. Eu gostaria de deixar uma bênção com vocês, de que poderão compreender o poder do sacerdócio pelo qual são investidas, e que aumentarão esse poder ao exercerem fé no Senhor e em seu poder. Fecha aspas. Então, que interessante essas palavras, né, do presidente Nelson. E ele tem falado muito sobre isso, né, sobre esses tesouros espirituais que a gente pode encontrar através, né, da nossa frequência ao templo.
E ele tem comentado muito, né, que cada mulher e cada homem que faz convênios com Deus e cumpre esses convênios e que participa fielmente das ordenanças do sacerdócio, né, tanto as que realizamos no templo quanto as que realizamos, né, na capela. Em especial aí na capela é a renovação, né, do convênio do sacramento toda semana, que, né, quem participa fielmente dessas ordenanças tem acesso direto ao poder de Deus, né? E até mesmo o presidente nosso ele diz, né, que aqueles que são investidos na casa de Deus recebem o dom do poder do sacerdócio, que através da virtude do seu convênio, assim como um dom de conhecimento para ajudar a saber como invocar esse poder. Então ele fala que primeiro a gente tem que ir lá e fazer os convênios, né, essas ordenanças, e aí ao frequentar e participar mais, a gente vai ir entendendo mais, vai estar compreendendo mais, e então a gente vai receber mais e mais esse poder. E uma das coisas que várias pessoas têm perguntado quando a gente tem aberto alguns tópicos para fazer perguntas, né? Até mesmo para a gente saber o que comentar aqui nesse podcast e também em outros vídeos que a gente faz no YouTube. E várias pessoas têm perguntado a respeito disso, né? O que que é então esse poder? Como que a gente pode aprender a reivindicar esse poder, né? E como que a gente pode fazer um estudo disso em casa, né? Com o cônjuge, ou com os filhos, ou em família, né? O que que é esse poder e como é que a gente pode trazer esse poder, então, para nossas vidas. E aí, pensando sobre isso, eu estava estudando essa semana um discurso em inglês que eu achei muito interessante, e aí eu resolvi trazer esse discurso, traduzir ele e compartilhar com vocês aqui hoje nesse podcast. Esse discurso ele foi compartilhado no dia 5 de abril de 2022, né? 5 de abril, então, desse ano, pelo irmão Anthony Sweat. E ele se chama que o nome do discurso fala que nós precisamos de uma investidura. E esse discurso, como ele faz parte dos devocionais semanais que existem na BYU, né, esses discursos eles raramente são traduzidos em português. Então, mas como esse discurso é muito interessante e fala a respeito desse poder que a gente pode trazer para nossas vidas através do templo, e nesse discurso ele também explica o que que é uma investidura, e também ele explica sobre as 5 leis que nós aprendemos na nossa investidura. Então eu resolvi traduzir esse discurso dele e comentar aqui com vocês. Então, novamente lembrando que essa não é uma tradução oficial da igreja. Aos que entendem inglês de plantão aí, por favor, não me critiquem. Essa foi uma tradução simples para poder comentar aqui no podcast, tá bom? Para que você aí que está ouvindo e que não tem acesso, por enquanto, a aprender inglês, que você possa ter acesso ao que ele disse. Porque o mesmo irmão Anthony Sweat, ele é o mesmo que escreveu 2 livros recentemente a respeito dos convênios do templo, onde ele explica mais detalhadamente a respeito do que nós fazemos no templo e como que nós podemos reivindicar esse poder que o presidente Nelson tem falado para nós, né? Que a gente tem direito a ter acesso a esse poder. Então, a partir de agora, eu vou ler para vocês a tradução do que foi o discurso dele. Vocês que entendem inglês, vocês podem ir direto na página da BYU ou no site, onde eles têm, né, todos os devocionais. E se você não entende inglês, ou você não lê inglês, ou você não fala inglês e você quiser ficar aqui nesse podcast, eu vou traduzir então para você em português, para que a gente possa comentar então por que nós precisamos de uma investidura e o que é essa investidura que a gente vai e que a gente recebe no templo, tá bom? Então, abre aspas, começa assim, ele fala: estou extremamente grato e humilde por estar aqui com vocês e ter a chance de falar neste último devocional do semestre, que foi o semestre, né, de abril, que foi o final do semestre de inverno, né, no calendário de aulas dos Estados Unidos. Então ele fala assim: este convite é especialmente significativo para mim porque tenho 3 membros de minha própria família que são alunos da BYU aqui. Uma filha que é caloura, uma outra que está no 2º ano e a terceira que é a minha própria esposa, Cindy, que se formará em algumas semanas em seu mestrado aqui na escola de
escola de administração. Ele fala: tenho muito orgulho dela e amo com todo o meu coração e alma, e é por isso que a chamo carinhosamente de minha querida. Quero falar com cada um de vocês hoje aqui como se vocês fossem meus próprios familiares, sobre um assunto de grande importância, e oro para que o Espírito esteja conosco ao fazê-lo. Tenho uma bênção de que a maior parte do meu trabalho no campus seja administrar o curso fundamental de religião que se chama Alicerces da Restauração. Só um comentário rapidinho, essa classe a gente tem no Instituto também no Brasil, se vocês quiserem procurar no Instituto aí da região de vocês, se chama Alicerces da Restauração. É uma classe nova que foi criada há uns 2, 3 anos atrás para o Instituto. Então ele é o professor dessa classe na BYU, e aí ele continua. Adoro dar aulas nesse curso e explorar o maravilhoso Evangelho restaurado com muitos de vocês aqui hoje. No final de cada aula, tem uma pequena tradição que gosto de fazer com meus alunos da classe, de eu falar algo e eles responderem. Então, enquanto eles se preparam para sair, eu falo a eles e eu digo: a restauração continua! E quando eu aponto de volta para eles, eles então respondem de volta para mim. E vamos continuar com isso, né? E aí ele fala assim, então, como todos nós sabemos que é mais fácil falar do que fazer para continuar na nossa restauração, que ainda é uma restauração contínua, especialmente em nossos dias. Então, estamos vivendo uma época maravilhosa, porém difícil, que creio que os futuros historiadores irão descrever como uma das eras espiritualmente mais desafiadoras da história da Igreja restaurada, e não apenas para a nossa Igreja. Há evidências abundantes de que a fé na religião organizada em geral está diminuindo visivelmente, particularmente nos Estados Unidos. Em um estudo recente do Pew Research Center, descobriu que, embora em 2007 apenas 16% dos americanos não tivessem afiliação religiosa, hoje cresceu para 29%. Na verdade, a afiliação religiosa que mais cresce nos Estados Unidos é hoje a de não ter afiliação religiosa nenhuma. E muito do crescimento dos não religiosos está vindo daqueles que fazem parte da nova geração. O mesmo estudo informou que os jovens adultos têm menos probabilidade de se identificar com qualquer religião do que os adultos mais velhos, principalmente na América do Norte e na Europa. As pessoas têm deixado a fé e retornado à fé em todas as gerações e dispensações passadas, mas o que é notável é a taxa em que isso parece estar acontecendo agora e a quantidade que ouvimos sobre isso por causa de alguns canais sociais que têm suas vozes amplificadas. Hoje em dia, perder a fé parece rápido e é muito mais barulhento. Então, como enfrentamos os desafios espirituais de nossos dias e continuamos na restauração contínua de todas as coisas? Embora eu não acredite que haja uma resposta fácil para resolver todas as questões importantes e complexas relacionadas aos desafios da fé moderna, acredito que há algo que pode nos capacitar a navegar com sucesso, a superar os testes atuais que enfrentamos. Se entendermos melhor, nós iremos buscá-lo e recebê-los. Então, para fazermos isso, precisamos voltar ao ano de 1835, em Kirtland, Ohio. Então, feche os olhos e viaje mentalmente por algumas estradas de época daquela época. Coloque o chapéu velho e empoeirado, ou deixe até mesmo a barba crescer, como eles tinham costume na época. E imagine-se, então, você ali em uma reunião na qual o profeta Joseph Smith está ensinando o recém-formado Quórum dos 12 Apóstolos. Ao contrário do Quórum dos 12 Apóstolos de hoje, esse primeiro grupo era relativamente jovem e inexperiente na igreja. O apóstolo mais velho tinha apenas 35 anos, e 4 dos apóstolos tinham 20 e poucos anos, idade semelhante à de muitos de vocês estudantes aqui hoje. Agora, pode pensar que tudo era espiritualmente lindo naquela época da história da igreja americana e da história da igreja. Afinal, o templo de Kirtland estava quase concluído, e os conversos estavam indo para o raio. Parece muito bom, certo? Bem, pense novamente. Joseph, ele falou assim... Joseph então falou assim, e começou a instruí-los sobre algo que ele disse ser, abre aspas, calculado para unir nossos corações, para que nossa fé seja forte, para que Satanás não nos derrube nem tenha qualquer poder sobre nós. Fecha aspas. O que é isso? Imaginando-o dando a próxima fala de sua forma enfática e direta, expressando o que sentia ser necessário para vencer os desafiadores,
os desafios espirituais de sua época, o profeta Joseph Smith disse: "Vocês precisam de uma investidura, para que estejais preparados e aptos a vencer todas as coisas." Fecha aspas. Essa foi a chave para eles, e acredito que pode ser a chave para nós aqui hoje. Precisamos de uma investidura. Vocês têm cuidado aqui para que não seja entendido mal. Quando você ouve a palavra investidura, o que vem à sua mente? O que você imagina? É provável que muitos de vocês imaginem uma cerimônia do sacerdócio no templo. Isso é normal, porque é assim que costumamos usar essa palavra. Mas, se puder, quero mudar nosso pensamento para entender a investidura de maneira um pouco diferente. Quando Joseph Smith disse que precisamos de uma investidura para superar os desafios espirituais que enfrentamos, ele não estava apenas dizendo que precisamos de uma cerimônia religiosa. O que ele quis dizer é que precisamos de uma investidura de poder espiritual, ou um dom celestial de conhecimento divino, experiência, capacidade e habilidade. E é assim que ele e as Escrituras costumam descrever a investidura, como uma concessão celestial de poder espiritual. Em outras palavras, há uma diferença entre uma investidura e a apresentação da investidura. A investidura é um poder divino, e a apresentação da investidura é uma cerimônia religiosa autorizada para facilitar esse poder. Se pudermos entender apenas esse conceito, acredito que nosso tempo juntos hoje terá valido a pena. O Salvador revelou que nas ordenanças do sacerdócio manifesta-se o poder da divindade. Doutrina e Convênio, seção 84. Em outras palavras, a palavra manifesto e também presente e também quer dizer mostrar. As ordenanças manifestam ou nos apresentam ou nos dão oportunidades únicas de convênio para acessar o poder que Deus está oferecendo, mas recebemos e mantemos esse poder por meio de uma vida digna, de acordo com o que aprendemos em Doutrina e Convênios 121, 41 a 46. Às vezes, quando as pessoas participam da cerimônia de investidura do templo, elas podem não entender muito bem a princípio ou podem não se sentir muito diferentes depois de saírem do templo do que antes ao entrarem. Mas não ficamos totalmente dotados de poder em apenas poucas horas. Se entendermos que a investidura é uma capacidade espiritual, precisamos desenvolver essa capacidade ao longo do tempo, buscando fielmente compreender e viver diligentemente os conceitos e convênios apresentados na cerimônia de investidura do templo. Portanto, se nos é prometido que, assim como lemos em Doutrina e Convênios, seção 38, ser investidos de poder do alto, por meio do templo. E então, o que é esse poder e como ele se parece? Que novo ou maior poder e capacidade podemos ter de que outra forma não teríamos? Enquanto me preparava para este devocional, fiz essas perguntas a mim mesmo e também a muitas pessoas, e fui tocado pelas respostas profundas que ouvi, mas também fiquei um pouco desanimado com a incapacidade de alguns de dar uma única resposta. Se não sabemos que poder se manifesta, como podemos nos concentrar nele e nos esforçar para alcançá-lo? De acordo com Doutrina e Convênio 107, nos diz aí apresenta um ótimo resumo geral de alguns dos poderes que são conferidos àqueles que recebem a investidura. Nessa sessão 107, que é o mesmo o presidente Nelson nos convidou para estudar, fala assim, que eles têm o privilégio de receber os mistérios do reino dos céus, de ter os céus abertos para eles, de comungar com a Assembleia Geral e a Igreja do Primogênito, e de desfrutar da comunhão e da presença de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o mediador do novo convênio. Então, em palavras mais simples, ao receber e viver as ordenanças e convênios do templo, podemos ter maior poder para receber revelações, invocar os céus e fazer com que nos ouçam, ter a prometida ministração de anjos para nos ajudar e realmente conhecer nosso Salvador, Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, de maneiras muito pessoais. Sim, precisamos de uma investidura. Os conceitos e convênios da cerimônia de investidura do templo estabelecem um padrão de vida divina para ajudar a trazer esses e outros poderes espirituais. O templo é uma, entre aspas, escola dos profetas, fecha aspas.
uma escola de profetas moderno, na qual entramos em uma ordem de convênio de futuros sacerdotes e sacerdotisas. Ao participarmos da cerimônia de investidura do templo, vivenciamos e reencenamos uma jornada ascendente simbólica, que leva cada um de nós, como uma pessoa decaída, a ser ensinado sobre o grande plano de redenção, sendo fortalecido pelo conhecimento e convênios e, por fim, levado na presença de Deus para se tornar um herdeiro da vida eterna. A cerimônia sugere crescimento e progressão de glória em glória, à medida que crescemos em luz e verdade e fazemos convênios do sacerdócio para nos guiar em uma vida santa. O elder Robert D. Hales, quando no Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou o seguinte a respeito do templo. Ele disse, abre aspas, estabelecemos padrões de vida cristã. Isso inclui obediência, fazer sacrifícios para guardar os mandamentos, amar uns aos outros, ser castos em pensamentos e ações e dar de nós mesmos para edificar o reino de Deus. Por meio da expiação do Salvador e seguindo esses padrões básicos de fidelidade, recebemos poder do alto para enfrentar os desafios da vida. Precisamos desse poder divino hoje mais do que nunca. Fecha aspas. Ou, nas palavras mais recentes do presidente Nelson, ao guardarmos nossos convênios, Deus nos concede seu poder. E como precisamos de seu poder, como precisaremos de seu poder nos próximos dias. Sim, precisamos de uma investidura. Para mostrar como os principais convênios do templo podem facilitar o poder espiritual de que precisamos tão desesperadamente, vou descrever 5 desafios que podemos enfrentar ao continuarmos na restauração e como os 5 convênios do templo podem então enfrentá-los. Esses 5 convênios do templo foram publicados pela igreja no site e em vários lugares, e os líderes da igreja nos incentivam a entendê-los. Então, você também tem acesso e você também pode estudar. Então, dessas 5 leis, vamos falar sobre a primeira, a lei da obediência. Vivemos em uma época que quase idolatra a individualidade, destacada pelo profundo slogan filósofo moderno de Ei, seja você mesmo. Somos alimentados à força dia a dia e noite nas mídias sociais, marketing de massa e agendas políticas com mensagens bem intencionadas como siga seu próprio destino. Não deixe ninguém dizer o que fazer. Seja independente. Faça tudo do seu jeito, né? Sim, essas mensagens autoafirmativas, mas egocêntricas, podem valer a pena em pequenas doses, dada a situação, mas consumidas no ritmo social de hoje, podemos estar tomando uma overdose de nós mesmos. O teólogo cristão George MacDonald chamou a atitude de ser, entre aspas, meu próprio rei e meu próprio súdito, fazendo tudo o que estou inclinado a fazer de qualquer quadrante que venha à inclinação. Um dos princípios do inferno. Por quê? Porque está em total contraste com a submissão perfeita e vitalícia de Jesus a Deus, definida por não se faça a minha vontade, mas a tua. Embora um refrão comum hoje possa ser seja você mesmo, o chamado do convênio com Cristo é seja como eu sou. Há poder em fazer convênio de que obedeceremos às leis de Deus e não apenas seguiremos nosso próprio caminho, segundo a imagem de nosso próprio Deus. Fecha aspas. Sim, precisamos de uma investidura. A lei número 2, a lei do sacrifício. Vivemos em um mundo de famílias fragmentadas e casamento em declínio. Nos Estados Unidos, atingiu recentemente sua taxa de casamento mais baixa desde que o governo começou a rastreá-la em 1867. Com base nos dados do censo americano, a duração estimada de um casamento nos Estados Unidos é de apenas cerca de 5 anos. Muitos jovens desejam estabelecer casamentos e famílias eternas, mas sentem que as probabilidades estão contra eles. Que princípio pode ajudar a nos dar forças para enfrentar esse desafio? Na cerimônia de investidura do templo, fazemos um convênio de sacrifício. A igreja explica publicamente que esse convênio significa, entre aspas, sacrificar-se para apoiar a obra do Senhor e arrepender-se com o coração quebrantado e o espírito contrito. Fecha aspas. Que chave poderosa para relacionamentos! Sim,
Sou grato porque tanto minha esposa quanto eu aprendemos a importância do arrependimento e do sacrifício. Nós crescemos juntos e fomos para a mesma escola secundária. Quando nos reencontramos após a minha missão, o assunto amor surgiu no nosso primeiro encontro, enquanto conversávamos. Não me pergunte como. Eu havia concluído uma missão onde a verdadeira definição de amor era sacrifício. Em João 15:13, Jesus ensinou: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Então, em nossa conversa naquela noite, perguntei a ela o que ela achava que era e o que significava o amor. Ela fez uma pausa e disse algo como: Bom, eu acho que a melhor maneira de descrever o amor é com a palavra sacrifício. Uau! Ajoelhei-me e pedi-lhe em casamento ali mesmo. Bom, na verdade não. Na verdade, demoramos um pouco e ficamos noivos menos de 2 meses depois. Mas estamos casados e felizes há quase 25 anos. Agora, isso não significa que não tenha ocorrido nem sem alguns desafios. Todos os casamentos o têm. Mas nosso convênio de sacrifício com Deus nos motivou a abrir mão de nossas vidas egoístas para edificar nossa vida familiar e assim edificar o reino. Isso é verdade em qualquer relacionamento. Há poder em aprender que o amor duradouro por Deus e pelos outros cresce no solo do sacrifício. Sim, precisamos de uma investidura. Agora, a lei número 3, a lei do Evangelho. Vivemos em um mundo emocionante, mas desafiador, de importantes questões sociais e políticas. Existem muitas vozes convincentes, às vezes indo em direções diferentes, cada uma delas igualmente convencida da virtude de sua posição. Um desafio de fé pode surgir quando uma visão pessoal entra em conflito com os ensinamentos da Igreja. Então, como nós lidamos com isso? A questão não é se podemos pensar de forma diferente. Até mesmo Joseph Smith disse às pessoas para não apenas concordar com tudo o que ele disse, dizendo que, entre aspas, ele não queria estar para sempre cercado por um conjunto de cabeças duras. Fecha aspas. A questão de como tratamos de lidar com essa discussão quando há pontos de vista divergentes é para pensar que podemos pensar, criticamos injustamente, julgamos duramente, acusamos sem informação suficiente, falamos mal ou menosprezamos publicamente? Se assim for, perdemos o poder espiritual. Voltando àquela reunião que eu comentei lá no início de 1835 de Joseph Smith com o recém-chamado Quórum dos 12, ele lhes disse, abre aspas, não procurem iniquidade uns nos outros. Se fizer isso, você não receberá uma investidura, pois Deus não os aconselhará a tais. Em vez disso, aconselhemo-nos de acordo com o que o Senhor estabeleceu, em toda a justiça, em santidade e humildade de coração, mansidão e longanimidade, porque a promessa é que se estas coisas abundarem em nós, não seremos infrutíferos no conhecimento do Senhor. E essa revelação está registrada em Doutrina e Convênio 107, do 30 ao 31. Fecha aspas. Sim, há poder em viver os ensinamentos mais elevados de Jesus Cristo, conforme ensinados em seu maravilhoso Evangelho. Não julgar ou injuriar. Amar, orar, perdoar, estender misericórdia e fazer as pazes. Sim, precisamos de uma investidura. Número 4. A lei da castidade. Vivemos em uma época de permissividade sexual. Um estudo recente nos Estados Unidos, do ano de 2020, relatou que dos americanos não afiliados religiosamente, 84% disseram que o sexo casual às vezes ou sempre é aceitável entre adultos, desde que seja consentido. Mesmo entre os cristãos, 50% relataram que acham que é permitido. Em nossos dias, a pornografia está em toda parte, facilmente acessível e racionalizada por alguns como relativamente inofensiva. Precisamos do poder mais do que nunca para resistir a sermos apanhados nesse tsunami de clemência sexual e darmos conta que ele nos deixa em seu rastro. Enquanto alguns querem remover os limites morais da expressão sexual,
O tempo e a experiência mostram que o poder sem limites é a base tanto da corrupção quanto do caos. E não há quase nada mais poderoso do que o poder de criar vida. Lembre-se, até mesmo Deus tem limites nos quais ele permanece e não os cruzará, ou ele deixaria de ser Deus, como podemos ler em Alma 42, 22 e 25, como ensina no livro de Mórmon. Sim, como poderia imaginar tentar ter fé em um Deus imoral e desenfreado? Nem eu conseguiria, e estamos aqui para aprender a nos tornar mais semelhantes a ele. Então, precisamos de olhos para ver o que é o convênio da castidade. Sim, o convênio da castidade é mais do que sexo. Trata-se de aprender a desenvolver um caráter em quem se pode confiar, exercer moderação, respeitar limites, não abusar egoisticamente do poder e ter a capacidade de criar e manter uma família do convênio, quer sejamos solteiros, namorados ou casados, jovens ou velhos. Existe o poder divino no desenvolvimento de um caráter verdadeiramente moral. Sim, precisamos de uma investidura. E agora, a lei número 5, a lei da consagração. Vivemos em um mundo em que há muita pressão para ser alguém importante, fazer algo grande, ter uma plataforma e ter sucesso. A própria palavra sucesso carrega o peso cultural das expectativas. Se eu disser para vocês, ouvi falar do Davi, você ouviu falar dele ultimamente? Ele realmente se tornou bem-sucedido. E aí você pensa, qual é a definição de sucesso que você e eu estamos condicionados a pensar? A primeira coisa, iríamos achar que Davi deve estar rico, tornou-se famoso, tem muitos seguidores ou tem alguma posição e prestígio. Ele deve estar mandando muito bem nas vendas online, certo? Bom, dificilmente algum de nós provavelmente pensaria: uau, que maravilha! Davi deve ter se tornado realmente cheio de amor e dedicado a servir a Deus e aos seus semelhantes. O desejo de ser algo aos olhos de todo mundo pode manchar nossos motivos, levar-nos a racionalizar os padrões éticos, justificar o fato de pisarmos e ignorarmos outras pessoas em nossa escalada desesperada ao topo e nos fazer perder nossa verdadeira missão de vida. Falando pessoalmente, quase perdi minha própria carreira vocacional que sinto ter sido chamado por Deus, porque como um jovem adulto eu estava compreensivelmente preocupado em viver com o salário de um professor. Racionalizei para mim mesmo que queria riqueza e prestígio para poder fazer coisas boas para os outros e proporcionar oportunidades para a minha família. Mas, para ser honesto, o orgulho e meu próprio desejo de ser elogiado pelos outros também faziam parte da equação e estavam manchando o meu coração. Sou grata a Deus por ter me corrigido. E agora, não me interpretem mal. Não se trata de dinheiro e fama, oposição e proeminência. Afinal, muitos grandes membros da igreja têm tudo isso e muito mais hoje em dia. Esse não é o problema. A questão é sobre o que amamos e onde está o nosso coração. O templo nos ensina como seu convênio máximo a consagrar toda a nossa vida a Deus, dedicando e santificando nosso tempo, talentos e meios para fazer sua vontade e edificar seu reino. Nos ensina a amar e servir aos outros, oferecendo nossa abundância para ajudar os necessitados. Para todos vocês aqui que podem estar incertos sobre sua especialização, sim, estou falando a você que ainda não decidiu por uma carreira ou que já mudou de carreira algumas vezes, o templo diz a você em que se formar para servir a Deus e a seus semelhantes. Você saberá o que fazer com seu tempo, talentos e dons que lhe foram dados abundantemente. Basta perguntar no templo. Sim, precisamos de uma investidura. Estes são apenas alguns exemplos. Existem muitas outras maneiras pelas quais podemos ser investidos de poder por meio do aprendizado e da aplicação diligente dos convênios e conceitos transmitidos por meio da cerimônia de investidura no templo. Depois de uma recente sessão de investidura, sentei-me e anotei em particular 40 poderes espirituais que senti que a investidura poderia facilitar em minha vida se eu seguisse seus ensinamentos sagrados. E sei que isso mal arranhou a superfície, há tanto mais que Deus Todo-Poderoso deseja considerar seus filhos do convênio. Sim, a você e a mim.
Podemos ser tentados a pensar que esse tipo de poder só se aplica a outras pessoas, mas o poder de Deus é muito pessoal e pode ser recebido por santos comuns como você e eu, se aprendermos os padrões e implementarmos os conceitos do convênio. E aí então ele conta uma experiência a respeito da primária, e aí no final ele fala assim: todos nós podemos desenvolver o poder e a capacidade de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Em cores sucessivas de convênios e conceitos, a investidura do templo o apresenta, sim, a Jesus Cristo, a cada um de nós, e nos mostra como segui-lo. Podemos ficar confusos no início, mas, à medida que somos fiéis, começamos a vê-lo reunido com entusiasmo em todos os aspectos e convênios do templo. Quem mais obediente a Deus sacrificou mais, viveu mais uma vida mais santa e foi mais casto e consagrado do que Jesus Cristo? E conforme vivemos os ensinamentos do templo, lentamente começamos a reconhecer algo que se parece com o Jesus da vida real e em nós mesmos. Sim, precisamos de uma investidura. Tornar-se dotado do poder divino é um pouco como passar por um programa ou diploma universitário. E só porque fomos aceitos em uma faculdade, isso não nos torna sábios. A educação vem devagar, até dolorosamente, especialmente quando tudo é devido ao mesmo tempo nos exames finais, certo? Raramente o aprendizado vem dramaticamente ou de uma vez só. A maior parte vem quase imperceptivelmente ao longo do tempo. A mensalidade da educação é paga pela persistência. Mas, também por causa da diligência dedicada, aqueles que estão se preparando para se formar em algumas semanas desenvolveram mais poder e capacidade em suas respectivas vidas e campos do que alguns anos atrás, quando postaram com entusiasmo que eram calouros. Sim, na escola dos profetas do Senhor, o templo, também crescemos em poder e capacidade gradativamente, à medida que aprendemos e implementamos diligentemente os santos convênios e conceitos ao longo do tempo. Você e eu podemos não entender algumas atribuições agora. O livro do templo geralmente requer muita leitura e muita releitura para compreender o significado, mas a rúbrica dos padrões do mestre é muito clara. Este bendito professor mantém horário de porta aberta todos os dias, e ele fica mais do que feliz em revisar sua nota enquanto você refaz as tarefas repetidamente enquanto descobre as coisas. Ele acredita no poder do aprendizado de maestria e seu semestre nunca termina. Mas para faltar ou dormir durante a aula dele e não, mas pare de faltar ou dormir durante a aula dele e não se atreva a desistir porque acha que é muito difícil ou muito confuso ou que não é para você. Vá à sua aula repetidas vezes e deixe que ele lhe ensine. Você se descobrirá aprendendo e crescendo e se tornando dotado de mais poder e capacidade divinas à medida que o fizer. Sim, à medida em que frequentar a escola dos profetas, o templo. Sim, precisamos de uma investidura. Então, meus queridos amigos, a restauração continua. Faça a escolha hoje que você vai continuar nela. Você precisará de uma porção de poder espiritual e capacidade para fazer isso. A cerimônia de investidura do templo comunica os conceitos e convênios para facilitar esse poder maior. Ao sair do templo, seja um aluno diligente e se esforce conscientemente para praticar esses convênios e conceitos na vida cotidiana. Coloque-se no trabalho, pratique, comece de novo, realinhe, aumente sua precisão, mas nunca, nunca desista. Deus não desiste de você, não desista dele. Ao agirmos com fé, Deus promete realmente nos dotar com seu poder, o poder necessário para vencer os desafios espirituais de nossos dias, para que possamos entrar na presença de Deus e receber a plenitude de suas exaltadas bênçãos. Vamos adiante e receber verdadeiramente nossa investidura. Sim, nossa investidura de maior poder espiritual. Você está disposto e pronto para fazê-lo e assim continuar na restauração que ainda está em andamento? Se for, você se lembra como eu fecho cada uma das minhas aulas que eu comentei lá no início? Vamos encerrar este devocional da mesma forma. Então eu digo, a restauração continua. E você aí onde estiver também vai dizer, continuemos nela.
Convido todos nós a fazê-lo por meio da investidura de poder do templo e no sagrado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Amém. Então, esse foi o devocional que o irmão Anthony Sweat compartilhou em abril deste ano com os alunos, né, no devocional semanal da BYU. E eu acredito que ao ouvir ele aí vocês entenderam um pouquinho por que eu resolvi traduzir ele e compartilhar com vocês aqui nesse podcast. E então ficar em aberto. Nós vamos ter um segundo podcast conectado a esse, onde nós vamos ter algumas perguntas e respostas. Então fiquem à vontade para enviar suas perguntas, comentários e questões que você tenha a respeito dessa mensagem que ele compartilhou a respeito da investidura no templo, a respeito dos pontos que ele compartilhou a respeito das 5 leis do templo, né? E também do que é essa definição de investidura e o que é a definição de poder. Então, ao entendermos isso, que a gente possa estar mais aptos a entender o que o presidente Nelson ele está dizendo a nós, principalmente aí as mulheres da igreja e todos os membros que já têm uma investidura no templo, o que ele está dizendo a nós a respeito de poder e como que nós podemos reivindicar esse poder em nossas vidas e então estarmos preparados para cumprir as profecias para os últimos dias e estarmos preparados para não somente como igreja, mas também como famílias e indivíduos, para receber o Salvador em glória em sua segunda vinda. E aí estarmos preparados também para fazer a transição para o milênio, que a gente sabe que a geração que recebeu o Salvador em sua segunda vinda também vai ser aquela que vai estar aí entrando e fazendo transição para o milênio. E tem muita coisa a respeito do milênio que a gente também precisa entender um pouquinho melhor como que vai acontecer, para que a gente também possa estar mais preparado e estar mais ativo em nossa participação aí na restauração que ainda continua, que ainda está em andamento, tá bom? Então eu gostaria de deixar esse devocional com cada um de vocês que estão nos ouvindo hoje, agradecer pela presença de você, de estar aqui com a gente até agora e ouvir até esse final, e convido para que você possa assistir os demais episódios, em especial aqueles de perguntas e respostas também, e qualquer pergunta que você tiver pode enviar para nós pelos nossos canais aí nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram e também no Facebook, Videira Verdadeira e Central do Livro de Mormon. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.